Às vezes ficamos tristes e pedimos até, né, para Deus levar na tristeza, né? E o demônio, ele é doido para que a pessoa se suicide, porque aí definiu, né? A vida dele aqui já definiu. Porém, não existe nenhuma parte na Bíblia onde fala que o suicida vai para o inferno. Não tem. Fala homicida. Suicida, não. Encontramos vários casos de suicídio na Bíblia, inclusive em Massada, né? A história de Israel. Então Jesus Cristo, ele veio desfazer todas as obras do demônio. E uma obra dessa é tentar fazer a pessoa suicidar. Isso às vezes é um verme na cabeça da pessoa, uma lombriga. Depressão, né? É espíritos perturbando a cabeça da pessoa. Mas assim, no papo reto, cara com cara, né? Não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que o suicida vai para o inferno. Não. Não é a intenção de Deus que ninguém vá para o inferno. A intenção de Deus é que todos vão para o céu. E a causa do suicídio, né? A causa do suicídio é várias. Eu já tive amigos meus que suicidaram. Era espírito e depreba. Era amigo mesmo, que ele queria muito que eu entrasse na polícia. Ele ia lá em casa, Dona Marinete, bota Joicim na polícia, que ele era oficial da polícia. Mas aí veio a deprê. Aí junto com essa deprê veio um homem que aparecia sentado dentro de casa, né? Ele tinha uma mulher linda, uma filha linda, e tinha uma vida boa. Ele foi colocado para fora da polícia por causa da depressão. Aí ele se matou com a toalha, né? Que a toalha é danada. A toalha, depois que arrocha, não afrouxa mais não, né? Ele tinha o quê? 2 metros, 180 quilos. Aí a filha foi quem achou ele pendurado, né? Ele se arrependeu porque ele tentou sair, mas não conseguiu não. Então eu fui visitar ele no necrotério. Eu ia pregar, eu não ia ver o enterro dele, né? Então eu disse, mas rapaz, o que é que tu fizesse contigo, hein, rapaz? Que ele torcia muito por mim. Ele era doido para entrar na polícia. Na época era alto, fortão, né? E ele gostava, ele queria que eu entrasse na polícia mesmo. Ele ia lá em casa e dizia, Dona Marinete, bota esse menino na polícia. Aí Dona Marinete, minha mãe, dizia, não, ele vai ser pastor. Minha mãe era católica, mas dizia, meu filho vai ser pastor e vai ser um bom pastor. Aí ele dizia, não, mas não impede dele ser pastor não. Ele tinha razão, né? Ele vai ter o dinheiro dele e ele vai trabalhar na polícia, ele tem estudo, ele pode virar oficiaba. Oficiaba? É oficiaba. Então ele era um cara, era amigo meu de infância e irmão de a família era muito amiga. O irmão dele hoje é pastor, está em Portugal. Então, a primeira pergunta, quando eu entrei na casa, que a mãe dele é muito católica, é uma mulher muito respeitada na minha região, muito mesmo. Quando eu entrei na porta, é interessante que eu sou pastor há muito tempo. E antigamente as pessoas não gostavam muito de pastor, não. Mas as pessoas gostavam de mim, os católicos gostavam de mim. Eu acho que eu não era chato com eles, né? Essa mulher, ela é chefe da Companhia das Almas da igreja católica. É linda, maravilhosa. E o marido dela, muito amigo do meu pai. Praticamente a gente era a mesma família. E aí, quando eu entrei na porta, ela chorando, ela disse, mas pastor, meu filho morreu, se matou. A coisa mais triste que eu posso imaginar é que ele vai para o inferno. Eu não queria que meu filho fosse para o inferno. Aí eu disse para ela, isso faz 25 anos. Eu digo, não tem parte nenhuma na Bíblia que fala isso não. Ela disse, não. Nós é quem diz, nós é nós, Deus é Deus. Se tivesse assim, quem fizer tal, se lascar, se matar a si mesmo, vai para o inferno. Se tivesse, eu diria. Não tem. Se tiver, eu desafio qualquer teólogo dizer. Sabe por que não diz? Porque não tem. Diz assim, homicida. O homicida é aquele que mata. O suicida é aquele que se mata. Entendeu, menino? Então, a questão é
O suicídio é uma vontade do diabo. Às vezes por um erro da pessoa, às vezes por causa de um problema, a pessoa pode cometer demônios, né? Na cabeça do cara, às vezes final de relacionamento, grandes percas. Então tem que ver tudo isso, né? E outra coisa, quem determina que vai para o céu e para o inferno não é você nem eu. Se Deus me colocar no céu, é uma boa sorte. Sabe por quê? Porque eu não mereço. Você merece o céu? Eu não mereço, não. Ah, mas o senhor é pastor. Não, mas eu não mereço. É uma graça de Deus. Às vezes é um desespero ver o demônio catucando a pessoa. O demônio pode matar a carne, mas o corpo, mas a alma não mata, não. Às vezes não é culpa da pessoa, tá entendendo? A gente só entra no céu pelo sangue de Jesus. Às vezes uma prática, um erro, uma queda, algo. E não é só filho de católico, não. Eu conheço filho de pastor que se matou. Rico se mata, tá entendendo? Isso é um tipo de treco-treco que dá na cabeça da pessoa, né? Claro que os espíritos adoram isso, né? Esta livre está restrita na audiência porque você falou em besteira. Tá bom. Ok. Então, assim, deve orar quando a pessoa estiver deprimido para sair, né? Sair desse labirinto que é os espíritos. E eu ver as causas também, né? O pior é que as pessoas se suicidam quando estão bem. Eles enfrentam a depressão, quando eles se levantam, aí vem. Eu acredito que existem espíritos e vermes no meio, tá? Então, mas tem algumas coisas que é movida pelo cão mesmo, né? É o cão. E a gente nota que é o demônio. Como o cara que matou a mulher, matou 2 filhos de 22 anos, depois tocou fogo na casa e se matou. Isso é o demônio puro nas goelas. Aí quem vai decidir é Deus, para onde esse cara foi. Ele destruiu tudo que ele fez. A mulher que ele amava, os 2 filhos que já eram rapazes, homens, a casa e ele mesmo, entendeu? Mas tem gente que não. E tem gente que tenta suicídio e quem morre é outro. Eu assisti a reportagem, o cara em São Paulo subiu num prédio, pulou de um prédio mais ou menos dos 4º ou 5º andar e caiu em cima do Uber. E o Uber quebrou o pescoço e morreu quando ele caiu em cima do carro do Uber. E ele não morreu. Tá vendo? Olha. Nesses casos, pastor, é demônio todinho. Esse do cara que matou a mulher e os filhos, né? Terrível isso aí. Gente, eu acho que no inferno teve um forró danado no inferno. Olha o que ele fez, ele destruiu tudo. Entendeu? Então eu acredito que isso tem demônios, às vezes tem espíritos, e às vezes é depressão mesmo. Depressão. E existem vermes que são suicidas. Os vermes amalequitas são suicidas. Depois dos 40 anos eles matam. Lembre-se que o rei de Israel se matou, né? Saul. Saul provocou o suicídio, né? Existem vermes comportamentais. São aqueles vermes que atingem a nossa corrente neural. Eles controlam a mente da pessoa. Esse vírus foi pego por Saul. Ninguém nunca falou nisso, é informação privilegiada, não tem na internet. Saul transou com a pitonisa. A pitonisa era malequita. E tomou ela, ou foi a filha dela, como esposa. Aí nasceu Amaleque. Rei misturado, judeu com amalequita. Os amalequitas não nasceram ali, eles já existiam desde Ló. Os amalequitas são filhos das filhas de Ló. E aí, só que ele tem um caráter suicida. Isso acontece em alguns países. Os caras vão para a Inglaterra, para os Estados Unidos, vivem bem, tem mulher, tem dinheiro do governo, tem tudo. Aí quando chega em 40 anos, eles saem matando e se matam. É um treco que...
cara tem carro novo, casa boa, empréstimo, dado pelo Gogego. Eu vi um caso desse. O cara era motorista de táxi. Ele viveu a vida toda na Inglaterra, meu Deus, foi na França. Ou foi Inglaterra, foi França. Então a França que a França é muito cheia disso aí, né? A França traz muita gente de outros lugares. A França não é mais francesa. A França não é mais francesa. A França é de outra nacionalidade. E aí, ó... o cara ganhou o empréstimo do governo, carro novo do governo, mulher do governo, tudo do governo. Eita! Mas quando chegou 45 anos, quando a imunidade desce, né? Ele estava dirigindo o carro dele, deu uma tora na cabeça dele. Ele danou o carro em cima de várias pessoas que estavam no ponto do ônibus. Eu vi a reportagem, vi a filmagem. E depois que ele jogou o carro em cima das pessoas, ele passou por cima de várias pessoas. Olha. Aí não conseguiu matá-las, queria matar mais ainda. Olha. Ei, caiu. Peraí. Oi, caiu aqui, deixa eu ajeitar aqui, tá? E aí, pronto, melhorou? Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, melhorou. Então, depois que ele jogou o carro em cima dessas pessoas, ele saiu com facão e saiu matando pessoas. Olha que coisa. Saiu matando as pessoas. Aí um policial viu, deu um tiro nele. Aí ele caiu no chão. E eu assisti no vídeo, tá? Aí depois que ele caiu no chão, ele ainda pegou o facão e saiu matando mais pessoas ainda. Olha, tava doido, tava. É um tipo de uma loucura que dá. Isso vem da pitototon. Da o quê, rapaz? Pitonisa. Isso aconteceu com Saul. Saul, ele ficou praticamente doido depois que ele tomou a pitonisa como mulher. Isso é um vírus pré-diluviano. Esse vírus veio de Sodoma. Quando a gente fala em sodomismo, a gente só pensa em safadeza. Tudo bem, era também. Mas Sodoma estava contaminado pelo vírus extraterrestre. Tá? Isso é informações privilegiadas, eu provo a vocês. Um dia vocês vão ver uma reportagem e vão se lembrar de mim. Mesma coisa, aquele vírus, porque houve o dilúvio? Houve o dilúvio porque existia um vírus, o vírus da raiva, tinha tomado conta de todos os homens do pré-diluviano. A carne estava contaminada. Mas esse vírus passou no jardim, pelo Noé, né? E se localizou em Sodoma. Então esse vírus, ele domina a mente da pessoa. É muito legalista, cheio de leis. Vírus e espírito tem tudo a ver. Lembre-se que a primeira religião chinesa, que a China era um centro de religião, hoje não é mais. A religião hoje da China é o poder, né? Ou seja, o poder se tornou a religião da pessoa, né? Mas a religião chinesa antiga é muito boa mesmo. A religião antiga chinesa, que ensinou a acupuntura, a medicina, a aventurar gente, tudo foi eles que ensinaram, através de Tote. Tote visitou a China. Então, eles diziam que vírus, ou germes e espírito é a mesma coisa. Faraó dizia a mesma coisa, que verme, lombriga e espírito é a mesma coisa. E aí existe um verme suicida. Um deles é este dos Amalequitas. Depois que Saul começou a ter o lepo-lepo lá com a menina, casou com a menina, levou para o harém, Saul começou a ter atos suicidas. E além de Saul ter atos suicidas, ele tentou matar Davi várias vezes. Olha, E Saul pegou um espírito que só saía com música. Música, eles odeiam sino. Espíritos odeiam sinos. Eu estou te dando informações privilegiadas. Escreva aí.
Espíritos odeiam sino. E quanto mais misturado o sino com bronze, olha a dica, bronze, ouro, bronze, prata, bronze, os espíritos odeiam prata e odeiam bronze, que é o cobre. Existe até o exorcismo com sino. Você deita a pessoa, bota o sino nas costas da pessoa e pam, pam, agora tem que ser ímpar. A badalada tem que ser ímpar. Tá? Os sinos usados na igreja era para espantar doenças e vermes. Eu vou te dizer que no subconsciente os vermes dominam a mente humana. Eles dominam a rede neural da pessoa. Eles tiram tesão, eles botam tesão. É porque o sino é uma misturada de metal. O sino não é um metal só. O segredo está na mistura do sino. Onde eles botam bronze, ou seja, cobre, e eles botam prata e eles botam ouro. Mas tem que a numeração tem que bater. Eles odeiam louvores, eles odeiam cânticos. Eles odeiam criança, por isso tem gente que odeia criança. Quando uma pessoa tem um demônio, ela odeia a criança. Porque a criança grita! Ô, pastor, para gritar. Essas crianças gritam de ai. Isso às vezes é uma verme, é uma lombriga. Eu já tratei pessoas com depressão, mandei ela ir para a creche. Fazer o quê? Ficar na creche. Vai inventar lá de cortar cabelo, vai inventar de fazer alguma coisa. Aquelas crianças gritando, e mandei gravar as crianças gritando. Pessoas, não estou dizendo que é todo mundo que tem isso, mas todo mundo que tem aversão a grito de criança tem algum problema com vermes. É o nosso sino, a nossa goela. Então, a prova bíblica é que Davi expulsava o demônio de Saul tocando a sua harpa. Bem, dom, dom, bem. E o que é a harpa? A harpa é um instrumento de corda, tá? Epa! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os demônios odeiam. Isso você encontra até na serpente de bronze. E depois você encontra no ionizador de prata e o ionizador de bronze. O ionizador de brasa, as vermes odeiam o ionizador de prata. Prata não! Elas morrem, elas odeiam prata. Aí você faz um ionizador de prata. Eu sei fazer o ionizador. Então aí você coloca positivo e negativo, bota na água, lombriga, escaridil, tudo morre. E o de bronze também elas odeiam. Só que a prata é bem mais forte, mais caro, né? Bem caro, né? Então, sobre suicídio, existe depressão, falta de vitaminas, espíritos. Às vezes são muitas causas que podem gerar uma depressão na pessoa. Mas a depressão suicida é a opinião de José de Assis. José de Assis pode ter opinião? Pode? Pois pronto. Os espíritos suicidas estão ligados a vermes e a espírito. Saul pegou o espírito da mulher, foi. Ele transou com a pitonisa era muito bonita. Ai, que pitonisa! E aí ela passou um verme que passa via vagina para ele. E passa via boca também. E aí esse verme ele se localiza na coluna. E aí ele controla toda a mente da pessoa. A pessoa e também na zona do prazer. A zona do prazer, a especialidade da zona do prazer é o verme do gato. O verme do gato domina você todinho pela zona do prazer, que é uma zona no nosso cérebro que qualquer indivíduo que seja neural, porque os vermes são neural, eles dominam a pessoa. Não, tem verme que não sai em exame não.
controla a ave, controla ser humano, porque ele não disse que controla ser humano, mas a gente encontra vários vídeos sobre aqueles caras doidos que ficam comendo os outros. Como é o nome? Eu não gosto muito daqueles filmes, não, mas eu assisti vários, tá? Que os caras ficam zumbiba, né? Os caras viram zumbiba e o que é aquilo ali? Botaram o nome de vírus, mas não era vírus, é vermes, tudo era vermes. O nome vírus surgiu depois, é apenas uma conotação de um ser protozoário do barato. Nós precisamos de vermes, mas existem vermes extraterrestres. Aqueles canibais que ficam comendo as pessoas, aquilo é um verme na cabeça deles. Isso acontece em animal. Você quer ver o animal? Você veja um cachorro. Se o cachorro tiver com rabo fino e tiver com pelo grosso, é verme. O que acontece com o cachorro? Porque o verme do cachorro não é na barriga. O verme do cachorro é na veia. Aí lasca. Muita gente tem verme do cachorro na veia. Aí morre de pressão alta, derrames, porque o verme do cachorro não é na barriga, não é nas tripas onde passa a comida, é onde passa o sangue. E aí o que o cachorro acontece? O cachorro fica doido, o cachorro fica embromando com o rabo. Então, se você estiver embromando com seu próprio rabo, é porque você está cheio de lombriga. Virgem Maria! Então o cachorro começa a broncar com o rabo dele. Ele começa a desconhecer o seu próprio rabo. E aí o cachorro tenta matar e suicidar o rabo. E ele fica rodando. Isso é lombriga. Aí o que acontece com o ser humano? Quando tem esses vermes espíritos, chamados vermes espíritos, o primeiro pastor a falar fui eu. Ele começa a desconhecer pai, começa a desconhecer mãe, começa a desconhecer ele mesmo. Porque tem um verme dentro da cabeça da pessoa. Por que a ciência não diz isso? Porque a ciência está pouco se lixando para você. Olha. E aí, o verme, o pecado é um verme. Por que nós é pecador? Porque existe um verme na nossa bunda que catuca a nossa cabeça. Não precisa o Satanás tentar nós para nós errar, não. Nós erramos sozinho. Entendeu? Existe, a Bíblia fala que é um verme, é um vírus. A Bíblia chama de bicho. No original está bicho ou coisa. É como o Venom. Venom é um verme. O Venom, lá de Homem-Aramba. Spider-Man. Né? A Dona Aranha subiu pela parede. Fala nisso, mas nunca ouvi Dona Aranha. A Dona Aranha então assim, o chamado vermes ou vírus comportamentais existe. E agora, no final dos tempos, você vai ver isto demais. Isto demais. Algumas pessoas tomaram uma abelhada e deixaram de ser homem. Deixaram de ter vontades de homem. Sim, eu trabalho com gente e atendo 30 pessoas por dia. Você acha que eu não sei disso, não? Então existem vírus comportamentais, porque todo vírus ou germes são neural. O que é neural? Eles têm acesso ao seu mundo neurológico. Então, gente, é interessante. Então, esse vírus de suicídio existe. Não estou dizendo que todo suicídio é um vírus. Pode ser fraqueza mental. Ninguém está para julgar ninguém. O que eu digo para você é que não tem nenhuma parte na Bíblia dizendo que a pessoa vai para o inferno se suicidar. Por que os pastores não dizem isso? Para que não haja suicídio. Tem muita gente doida para suicidar. Se um pastor disser isso, aí a turma... Não, por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não faça o que o diabo quer, não. Você tem muita vida para viver. Abandone esse pensamento repetitivo na tua cabeça. Esse pensamento repetitivo na tua cabeça foi Satanás que colocou, ou foi um vírus. Por favor. Não fuja da batalha, não. Cristo vai ajudar você. Não importa o erro que você deu, a vergonha que você passou, ou a decepção. Mas a vida é um presente de Deus. A vida não é uma maldição de Deus. Quem acha que a vida é uma maldição? Diga eu. Quem é que acha que a vida é uma bênção? Diga assim, a minha vida é uma bênção. Nós tem problema, gente, mas olha bem, a gente tem um corpo à nossa disposição,
Você já parou para pensar? A gente tem um corpo, a gente faz o mesmo monte de coisa com esse corpo. A gente come, a gente caga, a gente faz amor, a gente brinca, a gente corre, a gente sobe. O resto é lucro. Agora, se um dia Deus resolver botar a gente no inferno, que bote, porque a gente merece. Eu mereço o inferno. Você também merece o inferno. Porém, a gente não vai para o céu porque merece. A gente vai para o céu pela misericórdia de Deus. Existem coisas erradas e certas que nós fazemos aqui na terra, principalmente na cultura. Por exemplo, na cultura entre nós é errado o homem usar saia, mas se eu for para outro país não é errado. Então, pecados culturais. Mas Deus não quer saber de pecados culturais, Ele respeita. A sua vida é uma bênção de Deus. Pastor, eu adulterei, eu caí, eu fiz isso. Não importa, se levanta. Você não fez nada de sobre-humano. Agora quem vai sobre salvação, quem vai julgar é Deus. O crente pensa que é dono da salvação. O católico também pensava. O judeu, nossa família, minha família judia, pensava que era dona da salvação. Só pensava, ninguém é dono da salvação. O dono da salvação é Deus. E eu fico tranquilo, que quem vai me julgar não é os homens, é Deus. Esse julgamento dos homens está uma leseira tão grande, tão grande, tão grande, que eu acho que os homens é pior do que o demônio. Que coisa idiota. Eles engolem camelo e se engasgam com mosquito. Os amigos dele pintam, borda, rouba, lasca, e eles, nada, nada. Quando o outro olha para uma baleia, vai, tá querendo comer a baleia, né? Bulinando a baleia, eles querem comer a baleia, fazer ato sexual com a baleia. Vai te lascar. Por isso que Davi disse, caia eu na mão de Deus e não na mão do homem. O homem é doido, o homem é doido. Mas Deus vai julgar a gente corretamente. Eu não mereço o céu. Eu não vou assim, Joilson de Assis vai para o céu, porque ele merece. Não. Eu vou para o céu, se Deus me botar lá, é pela misericórdia dele. Agora o que a gente vê na televisão é uma verdadeira loucura. Você não deu para perceber, não. São malas, estão arrombando. Sabe o que é arrombando assim, um buraco desse tamanho? E os amigos, vamos prender o outro pela baleia, vamos prender, o cara olhou pra bunda da baleia, a baleia rebolou, ele olhou pra bunda da baleia. Vai te lascar, velho, os homens são doidos, nós é doido. Nós deixávamos a mulher rebolar com a bunda para todo mundo ver, mas se a mulher soltasse o cabelo, a gente matava, o ser humano matava. Existem 10 mandamentos, os homens se transformaram em 400. A Bíblia diz não adulterar, os homens disseram que é só a mulher que adultera, o homem não adultera, não tem na Bíblia um homem morrendo de adultério. Então nós é doido. Cristo falou, vossa lei é doida. Vocês engolem camelos e se engasgam com mosquito. Queriam matar Jesus porque Jesus fazia o bem. Barrabás matava todo mundo e eles livraram a barra de Barrabás e inocentaram Barrabás. Prendem uma velhinha porque está vendendo calcinha lá em Santa Cruz do Capibaribe. E a velhinha segurando a calcinha. Eu estou vendendo a calcinha para comprar uns remédios para eu. Sai daqui, cadê os impostos? E as malas subindo. Lá vai uma mala, lá vai outra mala. E tome mala. É mala demais. E a turma não, nem fala, né? Então, eu vou dizer para você. Quando Deus julgar nós vai ter uma surpresa. Eu confio plenamente no julgamento de Deus, mas pleno, sabia? Se Deus disser, Joicinho de Assisim tá no inferninho, tudo bem, Deus, eu mereço, pode queimar tudo aí, só não quero ficar sofrendo, né? Porque merece. Agora o homem não. O homem condenava os outros por causa de um batom, comia todo mundo, mas condenava quem comia os outros, né? O cara vivia na putaria e no cabaré a vida toda, ia para a igreja, virava pastor e ficava condenando os outros por causa de punheta. Então a gente é meio doido da cabeça. Mas é assim mesmo, nós é assim mesmo. Eu conheço pastores que viviam no cabaré antes de ser pastores. Quando virou crente, virou santo demais, meu amigo. Se o cara batesse uma punheta e dissesse para ele condenava, expulsava o cara da igreja por causa de uma punheta. Olha. Mas o que, rapaz? Punheteiro, safado do inferno! Foi com as duas mãos ou foi com uma? Eita lasqueira! Então assim, mas ele não se lembra da vida preguiça deles. Nós é assim mesmo, nós é hipócrita.
Por isso assim, você cometeu um erro, cometeu contra sua mulher, contra seu marido, fala com Deus. Porque o seu marido tem a lei dos homens. Você não sabe, Deus pode perdoar, mas o seu marido pode ser que não perdoe. Sua mulher também não. Então, nós homens é coisado, velho. O cara vai pro cabaré na sexta-feira, sai na segunda, mas se a mulher botar um chifre, ele mata. Ou ele deixa, ou ele lasca. Entendeu como é a coisa? Nós é hipócrita demais, rapaz. Olha, nós lascamos os outros por aquilo que nós fazemos. Eu já vi tanto isso. O cara brincava o sábado todinho. Não vou nem dizer, deixa pra lá. Então assim, a questão é que nós é hipócrita. Nós temos uma tendência danada de hipocrisia. É da gente mesmo, da carne mesmo. A gente proíbe um pastorzinho de pregar e os caras de traficar não proíbe não. A gente diz, não, se for pouco, não é preso não, tá? Mas se o pastor pregar, é preso. Porque é novo demais pregando evangelho. Olha como é que é a nossa lei. Nossa lei é um quê? O que Jesus Cristo disse que a nossa lei é? Nossa lei dos homens. A lei de Caim é assim, pisou no meu pé, eu mato. Entendeu? Nós estamos acabando com a nossa sociedade com tanta lei de idiota. A questão é que nós não merecemos. Então, se a pessoa tem pensamentos suicidas, por favor, tem um demônio aí, e tem um espírito, tem um verme aí. Você tem que expulsar. O cara diz, pastor, o senhor já expulsou o demônio com água? Já. Com sino? Já. Isso é coisa de quê? Eu digo, é coisa da Bíblia. Onde é que está isso na Bíblia? Tá. Davi expulsou o demônio de Saul com a harpa. A harpa é o quê? Um sino. É uma corda, né? Tá tudo na Bíblia, mas como a gente às vezes não sabe, a gente desconhece. Então, concluindo essa parte para a gente ir para os sonhos, essa parte é um comentário sincero que eu faço com você. Já houve épocas na vida da pessoa estar tão triste de pedir para Deus tirar. Minha mãe, ela sofreu muito, mas ela nunca disse não. Ela disse, a vida é para ser vivida. E eu não penso nem na morte, porque se eu pensar na morte, eu não vivo, ela dizia. Mas às vezes o cara está passando uma situação que pede para Deus tirar. Né? Mas não faça isso não. Peça para vencer ela. Aí depois que passar, gente, você está na boa. Entendeu? Às vezes a solidão, às vezes os ataques espirituais são tão grandes que dá vontade do cara desistir. Mas a vida é bela, a maioria da culpa é nossa. A culpa é da gente. Em alguma coisa nós estamos errando. A gente tem que enfrentar o sistema. Sua mãe não quer que você case, minha mãe fugiu. Fugiu e casou. E aí? Porque ela tem que fazer a vida dela, velho. Aí deu certo, graças a Deus. Né? Nasceu eu. Epa! Eu nasci na moita sagrada. Por isso que eu gosto de moita. Epa! Então assim, às vezes a pessoa está triste, nova, bonita, novo, bonito, cheio de saúde. Já vem ter um velhinho doido para viver, e o tempo dele indo embora. E ele, meu pai, eu queria viver mais uns 5 anos, mais 6. A vida, né? E a gente quer ir embora, mas não tem motivo por que quer ir embora. Gordo, bonito, saudável. Por que tu quer morrer, porra? É porque o senhor falhou, porra. Motivos? Não, morrer nada. Você vai viver e vai ser feliz. O demônio é que vai... Agora existe esse demônio mesmo de suicídio, tá? Esse demônio hoje se encontra em muitas religiões. E tudo começou com a pitonisa. Os caras de pitonisa, quando chega a 40, 50 anos, eles suicidam. Quando a imunidade, quando você chega em 50 anos, a sua imunidade ela desce pela metade, né? Independente de agulhada. Aí a pessoa vai, depois de 50, a imunidade vai descendo. Se a pessoa não tiver é porrer. Porrer é uma palavra francesa. De Aline. Aline, tem aquela música Aline, né? Aline, merci porrer, Aline, merci porrer. Porrer em francês, significa legal. Estuda francês, rapaz. Você não estuda francês.
Agora existe espírito que tenta convencer o cara de se matar. Se mata, se mata. Aqueles são os infelizes. Porque eles são os mortos derrotados. Eles querem derrotar você. Você tem muito o que viver. Tem muito o que viver. Na igreja tinha um jovem que queria se matar. Aí eu digo, vem cá, chega. Por que você quer se matar? Cara novo, rapaz. Aí eles, pastor, não sei se eu digo senhor, se eu não digo, mas eu queria morrer. Você quer morrer, rapaz? Homem, 17 anos, ainda não se viu nem um quartel. Eu quero morrer, pastor. Aí eu digo, oxê, por que você quer morrer? Aí ele foi lá, arrodeou. Aí disse, é porque eu tô comendo minha prima. Epa! Tu quer morrer? E a tua prima é tão feia assim, é? Disse, não, pastor, porque é pecado, pastor, mas eu como ela todo dia, pastor. Aí eu disse, meu pai, os velhos querem morrer porque não come mais ninguém. Aí tu come tua prima, é? Aí eles comem, pastor, a bichinha gosta. Aí eu não consigo dizer não pra ela, eu quero morrer. Eu digo que tem um bocado de velho que quer morrer porque não consegue comer mais ninguém. E tu comendo tua prima? Mas pastor, não é pecado? Eu disse, é pecado. Mas tem gente que está doido para fazer esse pecado, mas não consegue mais, entendeu? Por causa da idade. Pastor, às vezes é 3 vezes por dia. Ai, meu pai! O que, rapaz? 3 vezes por dia, pastor, minha priminha. Meu pai. O que foi, pastor? Nada. Ai, que coisa boa. O que, rapaz? Ai, meu pai, eu fiquei até emocionado. Aí você quer se matar por isso, é? Eu quero, pastor, me matar, porque eu estou desobedecendo a Deus. Você é um rapazinho novo, calma. É que a minha prima nem vai embora, nem me deixa, e eu não consigo resistir, E Pois eu fazendo o seguinte, já que você dá 3 por dia, você vai dando 2, aí depois 1, tá entendendo? Aí depois um dia assim, outro não, vai diminuindo, entendeu? Eita, pílula! Tem gente babando aí na live. Ai, meu pai, se fosse eu. Ai, tira a baba, rapaz. Olha a baba descendo, ó. Messi porré, Aline, meredura, Messi porré. Olha, o cara com 17 anos, eu disse, rapaz, deixa de frescura, rapaz. Tem tanto velho que não consegue fazer mais nada, se quer se matar porque não consegue fazer mais nada. E tu aí, a priminha solteira? Pastor, que ele é carente. Olha, você está ajudando os pobres, né? Um amigo é para acudir outro, né? É o seguinte, tá? Já que você namora com ela 3 vezes por dia, aí você vai diminuindo, assim, vai 2 vezes, aí passa uns 6 meses 2 vezes. Aí depois desce para 1, aí passa uns 6 meses 1. Entendeu? Eita, já vai em 1 ano já. Calma, rapaz, deixa o rapaz se acertar, rapaz. Eu tô dando conselho pro rapaz se ajeitar na vida, rapaz. Oxi, olha, saudável, jovem, não serviu nem um exército, graças a Deus hoje ele é um homem bem casado, né? Então, ele queria se matar, assim, por que ele queria se matar, hein? Então, o demônio, ele vai convencendo, e usa até o pecado. Olha, você olha para a bunda de uma mulher, olha, você assistiu não sei o que lá, e tal. Ele é acusador, velho. É acusador. O importante é que Deus te deu a vida. Pecador, todos nós Não estou dando mais ao pecado. Mas tem gente que quer se matar por besteira, quer se matar porque a sobrancelha é feia, quer se matar porque o peito é torto, quer se matar porque não tem bunda. Negócio de bobeira. Você tá me entendendo? E isso é muito sério, tá? Porque na minha cidade teve um rapaz que cortou Foi, porque não conseguia parar de... Ele cortou com a gilete, ficou com a metade. Que Deus tenha misericórdia. Espíritos de suicídio estão espalhados pelo mundo. E não é velho, não. É muito difícil um velho se matar. Mas jovens de 20 anos, ele veio matar, roubar e destruir. É exatamente isso aí, minha amada. Então, existe também esse germe suicida. Esse germe suicida, ele só se manifesta depois dos 50,
Ele está naquela região ali, onde as filhas de Ló, com Ló, tiveram os amalequitas. E depois passou para a nação de Israel, através da pitonisa. Pitonisa era uma feiticeira. Feiticeira! Aí Saul foi lá consultar a pitonisa para falar com Samuel, porque Samuel tinha morrido. Então a pitonisa ofereceu um cafezinho para ele. Eita, pílula, não tome café, nem aqui, nem na França. Eita, esse café tá com gosto de bacalhau, Pipi. Pipi é para os íntimos, tá? É só Saul podia chamar ela de Pipi. Tome, Saul, tome, que depois nós vai chamar Samuel, tá? Que é o espírito de Samuel. Vou tomar, tá, pitonisa? Tá, tome, meu amor, tá? É o chá coado na calcinha de 5 dias. Olha! Ai, tem um gosto assim de sardinha, né? Porque vem da Noruega. É café da Noruega, é? Cafezinho da Noruega. Tome, meu amor, tome. Vou tomar, tá? Eu vou tomar, Pipi para os íntimos, porque ele tem muita intimidade com Pipi, tá? Vou tomar, tá, Pipi? Tá, Saul, né? Olha, que é o reizinho. Tome, meu amor. Depois você come um biscoitinho, tá? Você pode comer uma bolacha. E você vai comer Romeu e Julieta, que é doce com queijo. Agora deu vontade de eu comer Romeu e Julieta. E é Romeu e Julieta. Romeu é meu gato. Não, gato é sim ou não. Mas o campeão de nome de gato antigamente era Romeu. Era. Tome, tá? Vou tomar, tá? Tá, Pipi. Tome, meu amor, tome. Tá cheirando a bacalhau da Noruega. Bacalhau bom, novinho. Foi. Vou tomar, tá? Ai, pitonisa, eu tô todo arrepiado. Tá fazendo efeito, tá? Aí a pitonisa pegou, fez um círculo, fez outro círculo, invocou o espírito de Samuel. Samuel! E o espírito de Samuel, Samuel! Aí levantou-se Samuel. Quem ousa? Aí tem uma confusão danada, uns pastores dizem que era o diabo, outros diziam que era Samuel mesmo. E a pitonisa, Samuel! Aí levantou-se Samuel. A Bíblia fala, se levantou do chão um ser chamado Samuel. Quem me perturbas em meu sono sagrado? Aí entra Saul. Samuel, me perdoe, eu vim conversar contigo. Me perdoe. Aí Samuel meteu o cacete em Saul, foi. Tu morrerás, teus filhos todos morrerão à espada. O inimigo tomará Israel. Davi reinará. Ele foi dizendo, né? O que ele disse ali, 90% aconteceu. Foi. Não me perturbe mais. Tchau, desliga a TV. Desceu o espírito de Samuel. Aí uns pastores disseram que era Samuel mesmo, diziam que não era, outros diziam que era, outros diziam que não era. A pitonisa sabia da magia, né? Ela sabia da magia. A pitonisa era feiticeira, eu não sei o feitiço que esta mulher fez para mim. Feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. O nome dela era Pitonisa, feiticeira, próximo de Israel. Falava com os espíritos que eu queria falar com Samuel. Então fui à casa dela receber a sua magia. Encontrei a feiticeira, mas que feiticeira! Só me deu alegria. Feiticeira, pitonisa, ela invocava os espíritos dos antepassados para falar com nós. Feiticeira,
Eu não posso negar o feitiço que a pitonisa fez para mim. Ela fez um círculo e outro círculo e ficaram no meio. Samuel e ela olhando para Saul e Saul olhando para ela. Então ela balançou a sua magia. Samuel subiu do chão e disse: quem é que me incomodas? Eu, Saul, vim falar contigo, Samuel. E Samuel sentou o cacete, amaldiçoou Saul. E Saul ficou tristinho, Samuel foi embora e Saul se lascou. Então a feiticeira levou ele para dentro da caverninha, fez um café para ele ficar calminho e gostar dela também. Então o rei Saul bebeu um café da Noruega, ficou doido por pitonisa, levou ela para casa e tomou como mulher dele. Fez um rapaz nela chamada Amaleque e com muita alegria amou a feiticeira, que só deu alegria. Feiticeira. Depois os efeitos colaterais do café da Noruega começaram a ter efeito. E Samuel começou a andar. Samuel, que é isso? Sei não. Peraí que eu vou atender a feiticeira. A feiticeira, o nome dela é Pitonisa Pipi para os ritmos, tá? Alô? Quem é? É Samuel. Moreno alto, bonito e sensual. O meu nome é Rei Samuel. Samuel não, rapaz, Rei Saul. Ah. Diga, Pipi. Você volta quando pra casa? Eu volto daqui a uns 10 dias, que eu vou fazer uma guerra ali, vou matar uns caras ali e já volto. 10 dias mesmo, por que você quer saber? Não, é porque eu tô recebendo a visita do meu massagista. Aí eu queria saber quantos dias você vai passar para voltar. Mas era só para saber mesmo. Eita! A feiticeira era chifreira, velho! Não era para ter dito que era 10 dias. Dizia assim, não, daqui a pouco eu tô em casa, entendeu? Não, é daqui a 10 dias, mas os caras não querem morrer, eu quero matar os caras, mas os caras não querem morrer, não. Então acho que talvez dure até uns 20 dias. Mas certo mesmo, daqui a 10 dias eu não piso nem aí em casa. Tá certo, obrigado, tá? Tá, tchau. Tchau, Sassá. Tchau, Pipi. Tchau, desliga você. Não, desliga você. Hoje, porque ela perguntou que hora eu ia voltar, porque ela disse que tá com o personal trainer dela da França, que o pessoal gosta do pessoal da França, né? Epa! Essa Pipi era meia safadinha. Eu vou ligar pra essa Pipi, tá? Saul falando, vou ligar pra Pipi. Oxe, porque ela perguntou. Ligue depois. Oxe, ela não atendeu, não. Vou ligar de novo, tá? Caiu de novo, véi. Oxe, ela falou agora comigo. Vou ligar de novo. Oi, Saul. Que é isso, Pipi? Que eu tô fazendo esteira. Você tá fazendo esteira, né? Por isso que você tá cansada, né? Tô cansada demais. Eu tenho que diminuir e tirar esses quilinhos de dentro de mim. Eu tenho que descarregar essa gordura toda. Tu tá fazendo esteira? Eu tô fazendo esteira. Meu personal trainer eu trouxe lá lá de Israel. Foi. Tá bom treinamento, viu? Tá certo! Tchau! Eita danado, ela tá na esteira com tudo, ó. Ela quer ficar bonita pra eu, ó. Epa! Saul, abre esse olho, Saul. Tu tá fazendo muita guerra.
Tu tá fazendo muita guerra. Aí depois Saul desenvolveu esse vírus, né? Epa! É porque ele... Você sabe que esteira vai cansar demais, né? Foi ligar mesmo na hora da esteira, velho, que ela tava entrando na esteira. Diga, Saul! É pipi! Eu cheguei esse negócio, tu tá com falta de ar, é? Não, é porque eu tô na esteira, tá? Eu tenho que perder, eu tenho que jogar fora toda a gordurinha. Jogue bastante gordurinha fora, tá? Tchau! Eita, pílula! Olha, ela tá na aeróbica, ela tá fazendo exercício. Sabe o que é exercício? Exercício é bom, fazer exercício. O cara tava na guerra, ela tava sem fazer nada, então ela tem que fazer exercício, né? Olha, exercício. Mas aí Saul dizia, eu tô apaixonado por essa mulher. Eu não sei o que eu vi nessa mulher, que eu gosto dela. Eu não sei o que eu bebi, que eu gosto tanto dela. Só que passou um vírus para ele. E esse vírus, Saul se matou. Judeu não se mata, dificilmente, né? Olha, interessante, né? Essas histórias. Então preste atenção, existe um vírus suicida. E existe um vírus que domina a mente das pessoas. E essa mente das pessoas é qualquer pessoa. E ele passa de pessoa para pessoa. Tá? Agora, sobre a questão do suicídio, lembre-se, você tem muita vida para viver. Abre o buraco do teu ouvido. Jovem, bonitos, tem tanta vida pela fora. Se você errou, quem é que não erra? A gente tem que ser cara de pau também, gente. Os hipócritas, né? Os hipócritas entram nessa área aí. Você errou, você pecou. E eles pecando também. Os filhos de rapariga, ó, pecando, ó. Olha. Pois é. Então, está respondida a pergunta? Eu falei um pouquinho sobre suicídio, verme, lombriga, espírito. Lembre-se, os antigos tinham lombriga como espírito. A lombriga tem uma parte espiritual. É como se a lombriga fosse espíritos materializados. E elas têm uma mente coletiva, tá? Olha.